Om Bhuvasvaha Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasvaha Om Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om. Amados, queridos amigos, queridos irmãos, em todos os momentos, em todas as situações, em qualquer situação, a atitude correta do yogi, a atitude correta daquele que pratica o budismo, que pratica o cristianismo, que pratica o judaísmo, que pratica qualquer tradição religiosa autêntica, é manter a paz, manter o equilíbrio, mesmo em meio à guerra. Até mesmo quando Krishna e Arjuna foram para a guerra com os Pandavas, contra os Kauravas em legítima defesa, foram com o espírito que Krishna ensinou, o da equanimidade, o do ânimo inalterável, titiksha, ânimo inalterável até mesmo no meio de uma guerra. O que isso significa? Significa que eles vão para a guerra movidos pelo dever de agir em defesa do sagrado Dharma, as virtudes morais e espirituais, mas sem ódio no coração. Isso é muito difícil. Na verdade, o autêntico santo, o autêntico iluminado, ele é aquele que é capaz de manter a serenidade interna até mesmo em legítima defesa, até mesmo na situação da legítima defesa. No caso, Kurukshetra, historicamente falando, é o maior exemplo, a batalha de Kurukshetra, que não deixa de ser a batalha interna psicológica de cada um de nós. A situação que estamos vivendo nos dias atuais, a questão do coronavírus, não é diferente. As nossas batalhas diárias existem. Todos os dias estamos enfrentando em nosso Dharma Kshetra, o campo da consciência, as forças psicológicas das trevas, a guerra entre os Pandavas, as forças psicológicas do bem, contra os Kauravas, as forças psicológicas negativas dentro da nossa própria consciência, os maus hábitos, os vícios, os hábitos errados de pensar, sentir, agir. Tudo isso é a batalha de Dharma Kshetra. No caso de um vírus, no caso de uma ameaça como a que estamos sofrendo hoje, de um vírus, não é diferente. Manter o equilíbrio interno, manter a paz interna, manter a razão acima da emoção é a atitude do verdadeiro yogi, do verdadeiro guerreiro do bem, o guerreiro divino, o guerreiro de Deus, do verdadeiro yogi, do verdadeiro cristão, do verdadeiro budista. Manter a equanimidade, manter a serenidade, manter a paz, ser exemplo para os demais de equanimidade, de equilíbrio emocional. E manter esse equilíbrio, manter esta serenidade, significa também manter a razão acima da emoção. Então, eu particularmente sou a favor de que devemos retornar às nossas atividades, de que devemos ouvir sim ao presidente, ao que ele tem dito, sem ódio ao presidente, porque ele está lá, ele foi colocado lá por uma maioria. O ódio ao presidente, o ódio a quem quer que seja, não é atitude de yogis, não é atitude de cristãos, não é atitude de nenhum tipo de religioso ou de pessoas que afirmam amar a Deus, ou de pessoas que defendem o amor. O ódio, como todos nós sabemos, só causa a divisão e a destruição.
O ódio só leva ao mal e a doenças. Aquele que alimenta o ódio no coração está, em verdade, gerando dentro de si mesmo vibrações tão nefastas que poderão se somatizar cedo ou tarde como doenças. Então, queridos amigos e irmãos, se vocês não gostam do atual presidente, ao invés de alimentar ódio contra ele e desejar que a nação, que o governo entre em colapso ou que o governo não consiga levar a nação ao sucesso, vamos vibrar de forma positiva, pensar de forma positiva, ainda que você não goste do que ele fala ou do que ele faz. Vamos pensar de forma positiva, alimentar verdadeiramente o amor, sermos verdadeiramente homens e mulheres de Deus e da paz e do amor, alimentando o amor, enviando vibrações positivas para que ele possa ter um governo excelente para o bem de cada um de nós, meu, seu, do Brasil e, consequentemente, do mundo, porque se o Brasil for uma grande nação, então nós brasileiros teremos todos os recursos para ajudar os nossos irmãos em outras nações, sem egoísmo, sem sectarismo e sem ódio. Eu sou a favor, sim, de que devemos retornar assim que o Ministério da Saúde afirmar que devemos retornar às nossas atividades, devemos retornar sem medo. Somos filhos e filhas de Deus, devemos afirmar, como Paramahansa Yogananda, o pai do yoga no Ocidente, ensinou: estou encastelado na presença divina, nenhum mal pode me alcançar. Em cada situação da vida, física, mental, espiritual, estou protegido na fortaleza da presença de Deus. Nenhum mal pode me alcançar. Sejamos guerreiros divinos, guerreiros de Deus. Se a economia entrar em uma queda livre, será infinitamente pior do que o vírus. Quem são os verdadeiros heróis, os verdadeiros guerreiros hoje, neste momento? Não é você que está em casa com o seu ar-condicionado ligado, com o seu assistindo Netflix. Não é você em casa que está esperando o seu salário por ser funcionário público no final do mês e que você vai receber o seu salário. Você não é o verdadeiro guerreiro, me perdoe, me desculpe. Os verdadeiros guerreiros estão lá fora, enfrentando, trabalhando, porque se eles pararem um dia sequer, eles sabem que não terão dinheiro para trazer comida para dentro de casa, para pagar as suas contas. Quem são esses verdadeiros guerreiros? É o porteiro do seu prédio, é o caminhoneiro, é a empregada doméstica. Somente no Brasil, 38, segundo o IBGE, 38 milhões de brasileiros, 38 milhões de brasileiros são trabalhadores informais. 38 milhões de brasileiros precisam trabalhar todos os dias. Um dia que eles param é prejuízo para eles e eles não terão condições de comprar remédios, de comprar comida, de pagar a luz, a água, telefone, aluguel, condomínio e outras dívidas, despesas. Não terão, porque eles precisam trabalhar, não 1, 2, 3 dias, eles precisam trabalhar todos os dias. É muito diferente de você que está em casa defendendo por medo que todos continuem em casa. Se continuarmos em casa, a nação entrará em uma recessão tão grave como nunca vimos antes. Não só os 38 milhões de brasileiros que trabalham de forma informal, mas também mais 32 milhões, 38 milhões informais, mais 32 milhões formalizados, ou seja, 70 milhões de brasileiros estarão em situação grave. E os funcionários públicos serão os próximos,
Porque se as empresas pararem, se elas fecharem, se empresas quebrarem e o governo não tiver mais de onde tirar dinheiro da arrecadação, não terá dinheiro também para pagar funcionários públicos, nem estaduais e nem federais. Então, o caos estará estabelecido. O Japão não parou, a Coreia do Sul capitalista também não parou, e nós não podemos parar. Vamos ouvir o que o presidente tem falado, o que o presidente tem pedido. Vamos amar mais ao Brasil, vamos nos amar uns aos outros, em vez de promover guerra. Vamos desejar o bem para que o presidente vibrar positivamente, para que ele possa ser um líder autêntico de nossa nação e levar o Brasil a ser uma grande nação. Em uma família, quando uma família, o pai, a mãe e os filhos têm uma criança doente, vamos supor, fazer aqui um exemplo hipotético, 3 crianças, 3 filhos, e uma criança cai doente, contrai uma doença contagiosa, os pais devem abandonar essa criança? Não, eles irão cuidar dela com todo o carinho, com todo o amor, levá-la ao médico. O médico irá receitar os remédios que ela deve tomar. Essa criança então será isolada das outras crianças saudáveis, das outras 2 saudáveis. As outras 2 saudáveis continuarão indo para a escola, levando uma vida normal. Aquela que está adoecida, esta sim precisará de todo o cuidado. Mas se, além do cuidado que os pais trarão àquela criança adoecida, os pais forem impedidos de trabalhar, eles que sustentam a casa, que sustentam a família por meio de seu trabalho, e forem impedidos de trabalhar, então o caos naquela família será estabelecido, porque eles não terão condições de comprar remédio para aquela criança e não terão condições de trazer dinheiro para comprar comida para os outros saudáveis e para eles mesmos. Então, em vez de agirmos com a emoção, com o emocionalismo, com o sentimentalismo, com ódio contra o governo, com ódio contra a nação, vamos procurar então demonstrar o amor, vibrar em amor, e vamos retornar ao trabalho a partir do momento que o Ministério da Saúde nos garantir que devemos sim, que podemos sim retornar às nossas atividades de uma forma segura, sem ódio, mas com amor no coração, sem histerismo, sem pânico, mas com a verdadeira fé em Deus, que habita cada um de nós, os nossos corações, como afirmam os iluminados da Índia, os grandes mestres, os grandes yogis: Deus dentro de mim, fora de mim e em toda parte, Ele em mim e eu nele, Ele em mim e eu nele. Deus dentro de mim, Deus à minha frente, Deus atrás de mim, Deus à minha esquerda, à minha direita, acima e abaixo. Estou encastelado na presença divina, nenhum mal pode me alcançar. Em cada situação da vida, física, mental, espiritual, estou protegido na fortaleza da presença de Deus. Namastê, paz e bem.